bom dia a todos, que dia lindo que está aí. Eu agradeço em especial a Nádia, a figura do Dr. Fábio, da Miriam, Márcia Terra, uma amiga, né, que a gente se conheceu nesse mundo de adoçantes, né, Márcia? E bom dia a todos. Meu nome é Elaine, como a Lancha falou, eu sou nutricionista, e eu costumo dizer que os adoçantes me perseguem, né? Eu me formei lá na saúde pública, na USP, então a gente passa pelo HC, e eu fiquei na Liga de Diabetes. Então, já comecei a aprender um pouco sobre adoçante. Depois, eu trabalhei num spa, então tive que aprender a desenvolver muitas receitas sem açúcar. Viu, Lancha? Vou te dar uma dica aí de preparo de bolo. E hoje eu faço consultoria também para a indústria que desenvolve alimentos sem açúcar, né? Então, eu costumo dizer que os adoçantes me perseguem ao longo da minha carreira e é uma área que eu gosto muito de estudar. Pode passar, por favor? Mas e aí, né? Como se faz? A gente compra lá na gôndola, mas o que é aquele líquido? O que é aquele pó? Né? O que é esse adoçante? Pode passar, por favor? A Karine explicou sobre o edulcorante, né? Então, o edulcorante é aquela substância que tem um sabor doce, né? Infinitamente maior do que o açúcar, mas ele não é consumido sozinho. Quando a gente rasga um sachêzinho de adoçante e coloca no café, aquele pozinho branco todo não é o edulcorante, senão a gente vai ficar com esse dulçor na boca durante dias. Então, como que a indústria faz? Ela utiliza um veículo, então, no caso do adoçante líquido, é água, ou ela usa a lactose, que é o pozinho branco que geralmente tem no sachê, ou ela usa a maltodestrina, que é um pó, né, um derivado do milho, é uma fonte aí de carboidrato, que ele pode ser utilizado nos adoçantes culinários. Depois eu vou falar com mais detalhe. Então, o adoçante, né, muitas vezes o adoçante líquido, ele vai precisar de um conservante, afinal, né, ele é diluído em água, e a água, ao longo de um ano, ela, né, pode estragar. Então, em relação a essa crítica, em relação aos componentes, então, com certeza vai ter que ter um conservante. Eu trouxe até essas embalagens para vocês fixarem um pouco, né? Geralmente, as com tampinha vermelha são à base de sacarina, né? O aspartame tem uma cor mais vinho, sucralose são todas azuis, estévia são verdes, xilitol também está indo para esse verde meio Tiffany, o eritritol mais rosado. Então, vocês olham na gôndola e já identificam um pouco qual a substância ali que entrega o sabor doce, né? E pode passar, por favor? E esses adoçantes, eles são diferentes, né? Então, eles têm potenciais de dulçor diferente. Como vocês olham nessa curva de dulçor, a linha mais forte, né, é o açúcar. Vocês podem ver que tem alguns edulcorantes que intensificam esse sabor até antes do açúcar, então a gente fala que é aquele sabor de entrada, né? E tem aqueles que se aproximam muito do açúcar. Então, quando vocês olham ali aquelas linhas que se seguem, então a gente tem o aspartame, né, que ele é doce, é muito parecido com açúcar, a sucralose, né, que é uma derivada do açúcar, então tem um sabor muito parecido com açúcar, e depois, espera que nem eu estou enxergando aqui, enfim, e depois aqui antes a gente tem o acesulfame e o ciclamato. Então, às vezes, a indústria usa um blend de edulcorantes para você ter um sabor mais arredondado no final. Então, a sucralose tem um sabor muito próximo ao açúcar, mas ela demora para liberar um pouquinho esse sabor. Então, quando eu coloco um acesulfame, tem esse sabor de entrada, e aí depois, quando vai descendo o acesulfame, vem o dulçor de sucralose. Então, você percebe um arredondado no sabor. Isso também acontece com sacarina e ciclamato, que são muito frequentemente utilizados juntos. Pode passar? Então, como eu estava explicando, a indústria mistura esses edulcorantes, que são chamados de blends, para reduzir custo, né? Então, às vezes, um acesulfame é muito mais barato do que uma sucralose, então eles fazem esse blend. Há uma sinergia, como eu expliquei, né? Então, muitas vezes, o acesulfame potencializa o dulçor, por exemplo, da sucralose. E em relação ao sabor, né? Então, há esse arredondado do sabor quando você mistura aí as substâncias. Pode passar, por favor? Então, vocês viram em relação à história dos adoçantes, vocês viram que a mídia às vezes influencia muito negativamente, vocês viram sobre a segurança que a Luciana falou tão brilhantemente. Mas e aí? Tudo bem, é seguro, mas por que eu usaria o adoçante, né? Então, se eu tenho um objetivo de redução calórica, se eu tenho um objetivo de redução aí do impacto na glicemia, porque vocês sabem que o açúcar eleva a glicemia muito rapidamente, né? Se eu quero o sabor doce sem as calorias do açúcar, e aí no caso de redução de custos para a indústria, eu já vou explicar para vocês. Pode passar, por favor?
Então, pensando na indústria do alimentos, a gente tem muitos alimentos adoçados com os adoçantes, né, desde biscoitos, bebidas, geleias, e na indústria de medicamentos e higiene oral também, né, então pasta de dente, xarope, enxaguatório bucal, não dá para imaginar uma pasta de dente adoçada com açúcar, né, então esses edulcorantes, eles já estão na nossa rotina há muito tempo. Pode passar, por favor? E em relação à redução calórica, né? Então, quando a gente pensa num refrigerante, né, adoçado com açúcar, uma latinha chega a ter quase 150 calorias. Quando você retira totalmente o açúcar, ele vai para zero, né? Então, me eximindo de qualquer indicação ou crítica em relação aos produtos, mas a gente sabe que são produtos muito consumidos. Então, já que não tem ali, né, uma quantidade aí em densidade nutricional, por que não reduzir esse açúcar, né? A mesma coisa os achocolatados. Então, a indicação de uso são 2 colheres de sopa. Por quê? É quase uma colher de sopa de cacau e a outra colher de açúcar, né? Então, quando você tira o açúcar e coloca uma pitada de adoçante, então, como a Karina explicou, tem adoçantes que adoçam 600 vezes o açúcar, 300 vezes o açúcar. Então, uma pitada já substitui uma colher de sopa de açúcar. Então, você tem uma redução calórica importante. A mesma coisa para adoçar uma bebida, tipo uma limonada, aí, né? Então, tem gente que consegue tomar sem adoçar, eu não consigo. Então, se eu for colocar uma colher de sopa de açúcar, eu vou acrescentar minha limonada 60 calorias. Enquanto que se eu utilizar uma colher de sopa de adoçante, vão ser 4 calorias, né? Gota, zero. E o sachêzinho, apenas 3. Pode passar, por favor? E essa redução calórica dentro da indústria, aqui no caso é uma barra de cereal, e eles usam esse xarope, né, que é para dar essa liga em todos os ingredientes da barra. Então, se esse xarope tem açúcar, vai ter um aumento, com certeza, no valor calórico dessa barra. Ou no chocolate, né, que ele acaba tendo bastante gordura. Tem alguns adoçantes, chocolates sem açúcar, que a indústria usa adoçantes que têm corpo, que são os polióis, que entregam cremosidade. Então, a gente consegue também ter uma redução de gordura nesses achocolatados, nesses chocolates sem açúcar. Pode passar, por favor? E o impacto glicêmico, então aqui é uma curva, né, que vocês podem ver aqui a sacarose, né, e o aumento ali em 15 minutos, né, então como isso aumenta o consumo na corrente sanguínea, e em comparação aos polióis, né, então você pode ver o eritritol, o xilitol, que não tem elevação na glicemia, por isso eles são seguros para diabéticos também. Pode passar, por favor? Então, a redução de custos, né? Então, como eu falei, você precisaria de uma calda, né, com muito açúcar, ocupando um volume muito grande dentro da indústria. Se essa calda for adoçada com pitadas ali, né, de algum edulcorante, você vai utilizar um volume muito menor. Então, diminuição de custo em relação à cadeia logística, porque os produtos com adoçante, eles acabam sendo mais leves. Uma gelatina que eu ia utilizar, sei lá, às vezes 20 gramas de açúcar para adoçar, eu uso pitadas, né, para adoçar. Então, há uma redução aí no peso desses alimentos também. Pode passar, por favor? Então, a gente falou um pouquinho de aplicação, né, dos edulcorantes na indústria, e agora vamos falar em casa. Pode passar, por favor? Primeiro, para substituir o açúcar, a gente tem que entender a função do açúcar, né? Então, o açúcar, ele entrega o sabor doce, né? Ele entrega aquela cor caramelada. Então, quando você vai preparar um bolo, que ele fica marrom, né? Aquele caramelo dourado de um pudim. Então, isso é característica do açúcar. E o volume, a textura, né? Então, a gente sabe que no bolo há uma reação ali do fermento com o açúcar, isso libera, né, gases e esse bolo cresce. Então, um bolo com adoçante, ele vai ter que ter uma adaptação como os produtos da indústria também têm, né? A Márcia falou um pouquinho sobre isso. Então, às vezes você retira o açúcar que tem lá um peso em gramas, né? Sei lá, 20 gramas. E aí você coloca uma pitada de adoçante. O dulçor, você chega, é fácil. Mas e todo aquele volume, você vai completar com o quê? Então, muitas vezes a indústria pode usar fibra para completar. Ela pode usar esses edulcorantes que são polióis, então eles entregam cremosidade, eles fazem calda. Então, vamos pensar numa gelatina, né? Se eu for fazer uma gelatina em casa, eu vou colocar açúcar, vou colocar as frutas e vou cozinhar. E essa fruta vai se transformar ali numa calda muito gostosa. Quando eu faço isso na indústria, eu coloco a fruta, eu coloco pitadas de adoçante, ela tá doce, mas e a calda que as pessoas esperam, né, na geleia? Então eu vou acrescentar um edulcorante, um poliol, né, que tem essa característica de textura como um sorbitol, e ele vai dar essa cremosidade para minha geleia. Então por isso que, né, isso de ter mais ingrediente é pior, é que às vezes outros ingredientes são associados para trazer essa mesma textura do que a preparação com açúcar. Pode passar, por favor?
Então, em relação à aeração, né? Então, quando na receita pede para você colocar todos os ingredientes na batedeira, sempre utiliza clara em neve. Por quê? Porque na clara em neve você vai acrescentar ar, você vai aerar, você vai aumentar o volume do seu bolo. E quando você usa óleo ou manteiga na receita, bate um pouquinho, né, esse adoçante com a fonte aí de gordura. Viu, lancha? Ó a dica para o bolo, né? Então bate a clara em neve, tenta aerar mais o seu bolo. Se é liquidificador ou batedeira, sempre aumenta o tempo de batedeira de liquidificador para você conseguir aerar mais essa massa, tá? Pode passar, por favor? Quando a gente fala de aeração, tem os tipos, né, de adoçante culinário. Eu trouxe aqui para vocês, ó, eu coloquei aqui num copinho, você só explode a tela aqui, acho que para ficar mais próxima, por favor. Esse aqui é um adoçante culinário, né? Então, esse adoçante, ele é aerado. Então, como ele é aerado, vocês podem ver, vocês não conseguem perceber como ele é leve, mas aqui só tem 1 grama de maltodestrina, que é o veículo. Ele foi aerado, todo o resto é ar. Então, ele vai ajudar nesse volume da receita e o valor calórico reduz muito. Por quê? Porque tem 1 grama de malto, então tem 1 grama de carboidrato, que dá 4 calorias. Então, ele pode ser utilizado na mesma proporção do açúcar. Se o seu bolo é uma xícara, é uma xícara. Se o seu bolo se é uma colher de sopa, é uma colher de sopa. Então, eu posso utilizar na mesma proporção. Esse daqui, ele não está aerado. Então, vocês podem ver que eu vou usar uma quantidade maior, né? Então, quando vocês forem comprar, os adoçantes culinários aerados, que pode ter a base de sacarina, de sucralose, de estévia, você vai usar menos sempre, o valor calórico sempre vai ser menor. Aqui, como ele não está aerado, a quantidade de maltodestrina é maior, e às vezes deixa a massa um pouquinho mais pesada, né? Então, essa aeração ajuda. E aqui a gente tem também os polióis. Esse daqui é o xilitol, que você usa na mesma quantidade do açúcar, exatamente na mesma quantidade. Ele tem um saborzinho refrescante, característico, você pode aquecer. E esse daqui é o eritritol, ele é um pouquinho mais fino e ele tem 70% do dulçor do açúcar. Então, aquela pessoa que já está diminuindo a quantidade de açúcar, né, para se acostumar com teores menores de açúcar, eles gostam muito do eritritol, que tem um sabor bem suave. Tá bom? Pode passar, por favor. E quando você for pensar assim, Elaine, às vezes eu não tenho um adoçante culinário, né? Se eu for preparar uma geleia, por exemplo, eu posso colocar meu adoçante em gotas. Se eu for fazer um doce de abóbora, desculpa, a geleia não, é legal você ter um poliol para dar essa cremosidade. Mas um doce de abóbora, né? Às vezes um doce de banana, sei lá, a banana não estava tão doce, você quer aumentar o dulçor. Eu posso colocar gotinhas de adoçante ou rasgar um sachê, né, do adoçante. Mas se você vai utilizar alguma receita que exige um volume, né, uma mousse, um bolo, é melhor que você use um adoçante especificamente culinário. E se for aerado, você vai ter um resultado ainda melhor. Em relação ao tempo de cocção, é menor quando você tem adoçante, né? Então fica atento. Ai, meu bolo 30 minutos. Quando você usa o adoçante na receita, vai ter em média uma redução aí de 10 minutos. Então ele vai assar mais rápido. Fica atento, tá? Para o bolo não queimar. Pode passar, por favor. Em relação à cor, né, foi aquilo que eu falei, quando a gente prepara uma receita sem açúcar, não vai ter aquela cor, né, então o doce de abóbora, a cocada, não vai ficar dourada igual o açúcar. Então a gente tem uns segredinhos, né, então a gente pode colocar uma baunilha, a gente pode colocar canela, a gente pode fazer uma calda com uma geleia de damasco, com ameixa, a gente pode pincelar, né, uma gema, de repente, num biscoito, num cookie, para você chegar nessa coloração. Pode passar, por favor? Em relação à quantidade, eu já expliquei, né? Então você usa exatamente a mesma quantidade em relação ao açúcar. Ah, uma coisa que é importante: às vezes a maioria das receitas está em medida caseira, né? Então, no seu bolo é uma xícara, uma colher de sopa, você usa a mesma quantidade. Agora, se falar peso, Elaine, eu peguei uma receita que é 100 gramas de açúcar, quanto que eu uso de adoçante, né? Então, no caso, você vai dividir por 10. Tá? Então, claro, segue sempre a orientação da embalagem. Cada indústria tem uma receita, então você usa lá, né? Então tem adoçante que é na mesma proporção, tem adoçante que é metade. Então, olha sempre o rótulo, a indicação da receita. Mas se a gente está falando de um adoçante aerado, né? Então o peso vai ser muito menor. Tá? Então, essas dicas espero que tenham ajudado vocês aí no preparo culinário, né? Se é possível ter uma redução de caloria com um sabor muito parecido, né? Eu costumo dizer que os adoçantes evoluíram muito, né? E esses adoçantes mais amargos estão cada vez sendo menos utilizados, porque hoje em dia já tem adoçantes com um sabor muito parecido com açúcar. Pode passar?
Eu espero ter deixado a manhã de vocês um pouquinho mais doce, porque o chocolate até pode ser amargo, mas a vida não.